Estamos de volta com o Religare. Nesta semana nós estamos falando sobre o diálogo entre o cristianismo e cultura. Padre José Tolentino Mendonça, biblista, teólogo, ensaísta português, está aqui conosco. E a Paulinas, editora, acaba de lançar alguns livros do Padre Tolentino, que eu mostro para vocês. Não é? Nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade. Pai Nosso que estais na terra, o Pai Nosso aberto a crentes e não crentes, o tesouro escondido para uma busca interior. E também foi lançado no Brasil recentemente, do Padre José Tolentino Mendonça, a leitura infinita, a Bíblia e sua interpretação. Nós vamos falar um pouco mais sobre este livro no segundo programa, o programa da próxima semana com o Padre Tolentino. Porque ainda nesse programa, Padre Tolentino, eu gostaria de continuar falando sobre desafios do mundo contemporâneo. Né? Um deles é o desafio da globalização, que impactou tanto a cultura na nossa época, e de que modo afeta também a experiência religiosa na sua avaliação. É um dado do nosso presente histórico. Sentimos que somos uma grande aldeia global, que estamos muito mais próximos uns dos outros, e isso traz em si, o fenómeno da globalização, traz em si uma enorme vantagem e traz em si também alguns limites. A vantagem é a vantagem do conhecimento, a vantagem da proximidade, a vantagem de podermos, de facto, aprender uns com os outros e trabalhar em rede. Isso é uma vantagem enorme, que, por exemplo, na cultura, no interior da Igreja, nas universidades, hoje é impossível pensar um percurso simplesmente nacional. É preciso sempre a internacionalização, o trabalho em rede, a investigação em grandes equipas transnacionais, e isso, de facto, é alguma coisa que o mundo nos trouxe, o podermos viver uma vizinhança criativa. Mas, ao mesmo tempo, há grandes limites, e talvez o maior deles seja a desvalorização da individualidade, da singularidade. E acabamos, no fundo, num mundo muito globalizado, por ser também um mundo dominado pelos mais fortes, e onde a singularidade e aquilo que é próprio, que é específico das culturas, e das culturas, digamos, com menos recursos, acabam por ser menos escutadas e menos valorizadas. Nesse sentido, a valorização, a globalização precisa também de uma leitura crítica, para que haja, de facto, um sentido de equidade e de justiça neste mundo vasto e pequenino que nós habitamos. A revolução das modernas sociedades do conhecimento trouxe aí a revolução tecnológica. Como fazer teologia nesse novo cenário? Por um lado, é um desafio extraordinário. E, de facto, há uma grande diferença. Não podemos dizer que é a mesma coisa de fazer teologia numa sociedade pré-tecnológica e altamente tecnológica como a nossa. Sobretudo porque há um mundo novo de questões que entra e que a teologia tem de pensar, tem de refletir. Porque numa sociedade tecnológica não muda só a tecnologia. Muda também o homem, muda também a pessoa, muda também a forma de comunicação e do próprio homem pensar-se a si mesmo e a relação com os outros. E, nesse sentido, a teologia tem de acompanhar de perto as grandes mutações que a tecnologia está a desencadear na nossa própria humanidade. Sabendo, contudo, que a teologia vem de um tempo. Eu penso, por exemplo, nos grandes teólogos, nos grandes poetas medievais, antigos. Eles não tinham os instrumentos que nós temos. Mas a palavra que eles disseram acerca da pessoa humana e do seu destino continua a ter uma validade e uma sabedoria fundamental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a tecnologia
não pode ser o tudo. A tecnologia é instrumental. Não pode ser a finalidade. Tem de ser o instrumento da construção da vida. Porque, no fundo, a pessoa humana está sempre colocada perante as grandes questões. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Qual é o sentido? Qual é a finalidade da minha vida? Estas questões fundamentais estão quer numa sociedade altamente tecnológica, quer no homem que estava a viver nas cavernas ou a sair delas. O que mostra como a teologia tem, sobretudo, de acompanhar o homem nas várias fases da sua evolução. Na sequência desses temas, globalização, agora a questão do desenvolvimento tecnológico, as redes sociais. Impressiona, não é, como que as pessoas estão conectadas, não é, pelas redes sociais. E o desejo de conexão. É muito impressionante ver. Eu vejo, tanto nos mais jovens como nos idosos, como as redes sociais são um antídoto contra a solidão. Tem os seus problemas, é verdade, mas o facto extraordinário, espantoso, que é de facto poder comunicar, poder estabelecer uma relação, poder conhecer, ainda que virtualmente, mas é um verdadeiro conhecimento. E há também um conhecimento onde o afeto, a verdadeira troca acontecem nas redes sociais. Eu penso que é importante não demonizarmos as redes sociais, mas, pelo contrário, tirarmos o lado bom e o realçarmos de forma a que ele se possa desenvolver mais e mais. De facto, é uma mudança do mundo e pensar nos jovens que já são nativos digitais, que já aprendem, no fundo, a viver e a comunicar desde os primeiros anos da sua infância, através do grande dinamismo digital, é de facto a grande revolução epocal na qual nós estamos a viver. Falando sobre sofrimentos da nossa época, o individualismo, a depressão, aparecem, não é, como motivos desse sofrimento, né, ou nesse cenário de sofrimento. Do que sofre o ser humano em nossa época? É muito interessante esse tema, porque nós estamos precisamente numa mudança de paradigma. Durante grande parte do século XX, nós vivemos, em termos das patologias sociais, sobretudo um paradigma bacterial ou viral. E então a invenção do antibiótico, de um certo tipo de medicina e terapia, acabava por não ser um remédio total, mas por atenuar bastante a situação. Nós hoje estamos numa mudança de paradigma. E então a nossa patologia não é tanto viral, mas torna-se neuronal. O problema do homem contemporâneo é, de facto, a extenuação, o cansaço, o sol negro da depressão, a falta de sentido para a vida, uma solidão ou uma hiperatividade que o devora por dentro e deixa o seu interior como terra queimada. É uma realidade nova e é interessante, já Aristóteles dizia isso, que as doenças são alarmes, são sintomas de uma realidade mais profunda. Se hoje, por exemplo, grande parte das nossas enfermidades são do tipo neuronal, quer dizer que a forma como a nossa sociedade, os nossos cotidianos estão organizados, são de uma vulnerabilidade muito grande e estão a sufocar, estão a adoecer o próprio homem. Nesse sentido, essa patologia é um alarme, é um alerta para olharmos criticamente para os nossos estilos de vida, para o modo de viver contemporâneo e talvez para readquirirmos, reinventarmos uma sabedoria de viver que hoje nos falta. Eu não gostaria de terminar essa primeira parte da nossa entrevista, já que nós vamos poder continuar no próximo programa, sem falar da crise ecológica no sentido mais amplo, né? Falando também da pobreza em que estão submetidos muitos contingentes humanos pelo mundo, das graves situações de injustiça e pela crise de modo geral, porque passa
a terra. Que mensagem tem o cristianismo para estas realidades? É muito interessante que o primeiro ponto da encíclica Louvado seja do Papa Francisco é exatamente esse: ligar o sofrimento das populações, o sofrimento do homem, a pobreza de tantos países, encarcerados em situações de um subdesenvolvimento e de uma fome endémica, aos padecimentos da terra e às dificuldades extremas e graves que hoje expõem a uma ecologia sustentável e integrada. No fundo, para dizer que está tudo ligado. E na extraordinária mensagem da encíclica do Papa Francisco, nós encontramos, ao mesmo tempo, uma palavra de extraordinária esperança, para dizer que é possível construirmos um futuro que garanta uma vida bela no planeta para lá da nossa geração e da imediata. Isto é possível transmitirmos o nosso planeta em boas condições ao futuro. Mas há também uma enorme responsabilidade. Nós não podemos manter o sistema e os modos de vida tal como eles estão neste momento. Nós temos de entrar numa outra era histórica e aí como que há uma conversão que é necessário que as nossas sociedades passem no sentido de uma maior justiça social, de uma maior igualdade, de uma maior distribuição da riqueza, de uma maior equidade no tratamento da criação, num reconhecimento de que o homem não é o centro cego da criação, mas ele é de facto um pastor do ser. Muito obrigado pela sua participação nessa primeira parte da nossa entrevista. Nós vamos continuar a conversa. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades, acesse a nossa página que está em www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com este Religare com o Padre José Tolentino. Até lá.